o dia que eu descobri que homens com nome de anjo também são pedófilos. Teve uma época em que eu tava saindo com um cara de 40 e poucos anos, de nome bíblico, numa mesma época em que eu me convenci a entrar em todo um processo de desconstrução e evolução. Eu falo isso porque eu relevava algumas falas dele que eu considerava bem problemáticas, especialmente considerando que ele trazia essas falas pra mim, que mesmo sem precisar me esforçar, sempre consegui deixar muito clara a minha visão de mundo. Não só a minha visão de mundo, na real, mas o mundo em que a gente habita, o chão que a gente pisa. Num primeiro momento, quando ele não falava, eu não vou mentir que eu bem curti ficar com ele, então tomei aquilo até como um experimento. De ouvir sem ter a necessidade de me impor, até falei isso na terapia todo orgulhoso de mim mesmo. Eu tô falando como se eu tivesse ficado com ele por meses, né, mas isso foi o papo de 3 encontros. Sendo que nesse terceiro encontro ele me conta que teve uma filha, o que prendeu a minha atenção. Ele me conta que sempre soube que era gay, mas que no meio do caminho se apaixonou por uma mulher. Me contou que casou, teve uma filha, até como ele foi abusivo com essa tal esposa, determinando a religião que ela deveria seguir, o estilo que ela deveria ter para continuar com ele, por exemplo. Pra mim, Thiago, aquela situação era bem clara. Eu bem acredito que pra ele também, tanto que bora lembrar. Ele mesmo tinha me contado que sempre soube que era gay, mas que por um grande acaso, Cupido tinha acertado ele e Deus o tinha ajudado a constituir uma família tradicional, consequentemente atrelada à carteirinha do cidadão de bem. Quando eu falo que gays usam mulheres como cortina, as pessoas não me levam a sério. Quando eu falo que colocar filho no mundo não significa nada, as pessoas levam na brincadeira. Ainda assim, bora lembrar que eu mesmo tava num período de evolução, de querer ouvir sem julgar, sem precisar impor a minha opinião. É bem, mas bem curiosa essa linha tênue entre ser permissivo ou ser crítico. Com isso, eu realmente não mergulhei em pensamento sobre ele usar uma mulher como cortina ou sobre tantas outras falas dele que eu ainda nem contei. Bora lembrar que o meu intuito era não julgar, mas que em nenhum momento eu prometi não mergulhar na minha própria mente. Já é de conhecimento público a quantidade de homens que abusam sexualmente de filhas, enteadas, netas, sobrinhas. Estudos e estatísticas apontam pra gente que quase 70% dos casos de violência sexual acontecem com algum familiar. Inúmeras são as notícias que saem quase diariamente relatando casos assim. Com isso, eu já entendi há um bom tempo que todo e qualquer abuso sexual tem alguns fatores em comum: domínio, covardia, intimidação, oportunidade, insegurança, controle, invasão. Tantos outros fatores, mas nenhum que envolva de fato sexo. Porque nenhum abuso sexual envolve sexo, mas sim validação unida a todos esses fatores entre tantos outros. Validação em união ao domínio, validação em união à covardia, validação em união à oportunidade, validação em união à insegurança, validação em união ao controle. Eu não vou mentir que eu bem queria divagar sobre o domínio, por exemplo, e como ele é considerado um fetiche tão naturalizado e até romantizado. Mas pra gente fechar a costura dessa trama, vamos falar então sobre oportunidade? Há algum tempo eu já havia chegado à conclusão que muitos homens constituíam família com duas intenções. A primeira é o disfarce e a credibilidade que a família tradicional oferece ao mais doente dos homens. O segundo é o acesso ilimitado que eles têm a uma criança. Se a gente fala sobre oportunidade, existem maiores chances de oportunidade do que convivendo com uma criança, do que colocando um filho no mundo e tendo ele sob seu controle. Vale lembrar também que o meu conhecimento era em grande maioria sobre casos heterossexuais, de pais, avós, irmãos, tios, padrastos cometendo crimes contra as mulheres menores de idade com quem conviviam. Não é disso que normalmente falamos? Não é essa dedução que vem na nossa mente num primeiro momento? De repente me vem um pensamento, e olha que você sabe que eu sou tão crítico com homens gays quanto eu sou com homens héteros. Quais as chances desse homem ter usado não só essa mulher como cortina, mas também essa gravidez como acesso a uma criança? Eu já levantei a sujeira há algumas semanas que eu não sei de onde vocês tiram que o homem gay não possui as mesmas problemáticas que o homem hétero. Eu, Thiago, realmente não sei. Eu questiono uma mulher diante de tudo que eu questiono um homem. Eu questiono outros homens gays diante de tudo que eu questiono os homens héteros. Mas nesse caso, era a primeira vez que eu me perguntava se um homem gay tinha colocado uma criança no mundo para abusar dela. E porra, como eu me crucifiquei por isso. Como eu me crucifiquei depois disso. Como eu me senti péssimo, mal comigo mesmo por pensar isso, do jeito que as pessoas tentam me fazer sentir quando eu levanto esses questionamentos. Pensei comigo mesmo, porra, o cara só quis ter a experiência de construir algo, de construir família. E eu aí, jogando ele na lama e considerando pior, porque nada pra mim chega a ser mais hediondo do que uma situação dessas. Eu já contei pra você que eu acredito muito na minha intuição, né? Dito e feito. Se ele havia me contado que tinha tido uma família no terceiro encontro, no quinto ele decidiu que queria me contar mais. Eu não me recordo do contexto, mas dele me perguntando se poderia me contar qual foi o maior medo que ele teve durante a gravidez da esposa. Toda vez que ele falava esposa, eu queria soltar uma risada debochada, mas ele deu sorte que eu tava nesse período bastante pacífico. Talvez eu não me recorde do contexto, porque honestamente não existe nem contexto pra isso. Mas antes mesmo dele falar, eu senti a minha nuca toda arrepiada, porque eu já sabia o que vinha por ali. Sabe qual o maior medo que ele teve durante a gravidez? Talvez você aí pense que fosse o sustento, a alimentação, a criação, a responsabilidade. Mas não, vou te dizer que não. O maior medo dele foi que viesse um homem ali, que ele sentisse desejos vendo seu próprio filho crescer. É isso aí, pessoal. Daí o meu processo de evolução já foi pro caralho, mas deixei ele continuar falando. Ele já havia me contado
contado que ao longo dos 30, 40 anos dele, ele já havia ficado com inúmeros meninos de 13, 14, 15, 16 aninhos. Isso ele me contou porque eu levantei o questionamento sobre homens maduros buscarem sempre por colegiais, sejam eles héteros ou gays, sendo que isso ele falava com tranquilidade e naturalidade. Contava dessa trajetória com menores de idade todo orgulhoso, todo feliz, não se engana não. Só que dessa vez ele conseguiu ir além, porque dessa vez ele me contou que tinha medo de ver o corpo do próprio filho crescer, que tinha medo de ver o desenvolvimento da masculinidade do filho e isso gerar desejos e vontades nele. Mas ué, porra, não tava se amarrando em comer buceta? Não tinha até constituído família desse amor avassalador? A atração por homens se mantinha reprimida, então. Essa atração tinha sido domada e tinha risco de extravasar enquanto ele desse banho no próprio filho de 6 anos? Bora lembrar alguns fatores de qualquer abuso aqui comigo? Domínio, covardia, insegurança, controle, oportunidade. Ele já havia ficado com meninos menores de idade não pelo corpo, não pela interação e jovialidade que eles ofereciam, mas pela vulnerabilidade, pela falta de experiência e vivência, pela submissão. O medo dele era o acesso a uma idade que ele provavelmente evitava ter contato, que são meninos com menos de 10 anos. Tanta coisa, mas tanta coisa passou na minha cabeça tão rápido. De imediato eu parabenizei ele que tinha tido uma filha mulher e ele continuou todo bobo, todo feliz. Como quem sentia que tinha sido acolhido, que tinha sido entendido, mesmo que fosse nítido que a minha reação não teria impacto. Ele não me contou tudo aquilo tremendo, com receio do que eu pudesse pensar ou falar, porque eu sigo contando aqui como tudo é naturalizado no meio gay. Mas depois dos parabéns falei pra ele, porque se você tivesse tido um filho homem, imagina quantas vezes você já não teria estuprado ele. Imagina quantos anos você já não estaria preso. Isso é um deboche meu com ele, porque entre eu e você a gente bem sabe que provavelmente uma prisão nunca aconteceria. Se antes ele tinha ficado eufórico por dividir toda essa história achando que eu super teria compreendido esse receio de ter desejos pelo próprio filho, ou até que eu compartilhasse dos mesmos desejos, porque isso acontece bastante no meio gay, pessoal. Eu já contei aqui do casal de homens gays que foi preso em Manaus esse ano com provas concretas não só da pedofilia cometida, mas da intenção de contaminar meninos menores de idade com HIV. Mas de repente ele tinha se tornado uma vítima, porque tinha confiado a mim um segredo guardado a 7 chaves e eu, cruel e insensível, usando daquilo contra ele. Falei inclusive que era bom a mãe da filha dele ficar atenta, porque se a filha viesse a ter algum amiguinho na escola, ele não poderia ter acesso àquele menino, já que ele era um pedófilo. Daí ele veio me falar que já trabalhou na vara da infância e juventude, que ajudou muitos menores de idade, mas que sempre teve a preocupação de nunca estar sozinho com esses menores de idade, exatamente com medo de passar por essas alegações. Daí eu falei pra ele, meu parceiro, é óbvio que você mantinha distanciamento, porque você sabe o que você iria fazer. Ainda afirmei mais pra ele. Você é um pedófilo covarde e oportunista, você só não concretizou nenhum ato ainda. Vocês entendem a dimensão, a gravidade disso tudo? Um homem que não só sabia cada passo que tomava, mas ainda se precavia. Daí eu não preciso nem dizer que a gente não saiu mais pelos motivos óbvios, né? Eu bem queria contar essa fofoca de forma mais rápida e dinâmica, mas a real é que talvez isso nem seja uma fofoca, mas uma ilustração. Uma ilustração da realidade que a gente finge não enxergar. Uma ilustração que intuição não é algo que apita à toa, pelo menos não a minha. Uma ilustração do porquê nada que está sendo exposto sobre ele e toda essa indústria suja não me surpreenda, mas talvez esteja surpreendendo o globo inteiro. Uma ilustração que pedófilos são homens dentro de casa, na vara da infância, no aplicativo de pegação, engravidando mulheres. Uma ilustração de que os predadores sexuais não são homens com demônios no corpo, mas que muitas vezes são homens que carregam nomes de anjos.